Criar Bandolo, hoje a gente vai ver, ó, Tarzan, as novas aventuras, formatão aqui de tipo tira de jornal, bem legal comigo, depois da vinheta. Tranquilidade, galera, Gico por aqui, estamos de volta e hoje a gente vai falar desse álbum aqui do Tarzan. Velha guarda, gosta do Tarzan, eu adoro Tarzan. Tarzan foi um dos meus heróis favoritos quando eu era criança, porque era muito fácil brincar de Tarzan, principalmente aqui no interior, né? Bastava colocar uma sunga e subir numa árvore, pronto, você já era o Tarzan, tava brincando de Tarzan aí a tarde inteira. Tinha aquele seriado com o Ron L, que era muito legal, eu gostava bastante, que tinha Cheetah, né, vocês vão lembrar, Ron L que nos deixou recentemente, cara que era, pô, encarnou também Doc Savage, o Homem de Bronze, um filme que eu adorava na sessão da tarde, que parece que ia ser um seriado, acabou não rolando, mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Hoje a gente vai falar desse álbum aqui, que tem o roteiro do Roy Thomas e a arte de dois caras que eu gostei bastante, o Thomas Greenberg e o Benito Galego, que eu não conhecia. O Thomas é o cara que teve a ideia de produzir essas tiras aqui. Vamos falar um pouquinho então de, antes da gente dar uma olhada em todo o vídeo que eu gravei para vocês aí, todo o livro, né, as artes que são lindíssimas. Eles tiveram a ideia através de um contato com o site do espólio do Edgar Rice Burroughs. Ali tem várias coisas envolvendo o universo. Esse cara é um criador de mundos, né? Ele, dentro dessa temática pulp, tem diversos personagens famosos. John Carter de Marte é dele, a Princesa de Marte, que faz parte da história. E tem um monte de coisas, de pequenas ficções que estão lá dentro desse site. Tudo saiu da cabeça desse sujeito aqui. Então eles começaram a criar uma seção de quadrinhos no site. E a ideia era publicar como se fossem tiras dominicais de jornal. E aí cada um desses personagens que eu falei aqui, muitos outros que eu nem conhecia, estão lá com as suas tiras. Você pode acompanhar, paga uma taxa anual e acompanha todas as tiras que saem por lá. Isso ainda existe hoje, tá? Se você entrar lá hoje, pagar a tua taxinha, você vai ter acesso a essas tiras e a outras tiras que estão por lá. Mas aí, isso nunca tinha sido publicado em formato de livro até a Dark Horse compilar essas duas primeiras aventuras nesse formato que eu achei muito bonito. Eu comprei o livro, quando eu vi, achei, pô, isso deve ser bacana, hein? Eu tava passeando na Amazon, achei isso aqui, aí dei uma olhada, fui pesquisar, achei um negócio interessante. A ideia aqui é o seguinte, o Tarzan aqui, as histórias se passam exatamente após a última aventura escrita pelo Edgar Rice Burroughs, então não tem, ele esquece toda outra cronologia, vamos dizer assim, criada com adaptações de quadrinhos, e aqui vai fazer direto essa adaptação, ou novas aventuras, em cima do que já estava estabelecido nos livros. Então uma continuação direta, já achei isso bem legal. E a gente tem esse clima de aventura, de tira de jornal mesmo daquela época, né, que os leitores, você imagina, né, naquela época, hoje isso é impensável. O cara tinha uma página de quadrinho toda semana para ler nos jornais, né, de domingo. Você imagina hoje com essa galera tudo acelerado, tudo TikTok, 30 segundos já tem que ter informação. Esperar uma semana para ler uma página, esperar sei lá quantos meses para ler a história completa. Hoje é impossível, né? Mas na época era assim que funcionava e os leitores recebiam de graça, né, encartado no jornal, essas e outras aventuras, Tarzan, Fantasma, Flash Gordon. Era uma época muito legal, inclusive já gravei sobre tiras e fascículos, encartes de jornal aqui no canal, dá uma olhada nesse vídeo que também ficou bem legal. Bom, então voltando aqui, o Thomas Greenberg queria trabalhar com o Tarzan, teve esse contato lá com o site e chama o Roy Thomas para fazer os roteiros. O Roy Thomas falou, ó, beleza, desde que eu possa falar de Opá, a cidade perdida, de lá, e ele queria colocar algumas coisas, e queria também trabalhar a mítica de Helena de Troia. E aí o Thomas, pô, pra mim tá fechado, bora. E aí eles começaram a trabalhar. Só que o Roy Thomas relata aqui no início do livro que o Thomas era tão detalhista que quase nunca ele conseguia manter a periodicidade de uma tira por semana. E vocês vão ver, o desenho do cara é muito bonito, muito fluido, uma ação o tempo inteiro, os personagens parecem que se movem na página, muito bonito mesmo, e dá pra ver que é arte tradicional, dá pra ver que tem nanquim, que tem pena, tem pincel, colorido digitalmente. Aí a gente vai para o outro cara, a segunda história, são duas histórias, tá? Vamos chamar de duas histórias, mas elas são meio que interligadas, como eram as tiras de jornal, onde uma termina, a outra já vai começando. Aí entra o Benito Galego. Eu já falei recentemente aqui sobre a revista do Conan, que tem o Rob de la Torre, que era um cara que eu não conhecia, que emula muito bem o espírito do John Buscema. E aqui o Benito faz a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, porque também tem os tempos diferentes, né? Aqui a gente está falando de um álbum de histórias que foram publicadas em 2012, ou seja, 12, 13 anos atrás, e com isso o artista vai evoluindo. Eu já vi que a arte dele evoluiu, está diferente, mas ainda ecoa muito mesmo o espírito do John Buscema, assim como o De La Torre faz no Conan.
E ele volta aqui, tem mais histórias depois publicadas pelo Benito, não tornou esse álbum ainda trazendo o Rei das Salvas, beleza? Agora chegou a hora que vocês mais gostam, que é virar a câmera e mostrar com detalhes a arte desse álbum. E se você se interessar, eu vou deixar o link aqui, onde eu comprei na Amazon, tá? E considerando que é um produto importado, 120, 110 páginas, capa dura, a qualidade que o negócio nem tá tão caro se você for comparar com o que está sendo publicado aqui no Brasil. Então, se você gosta, se você é fã de Tarzan e vai gostar aí do que vai ver no clipe, considera dar um pulinho e compra pelo link e rola aquele capilé pro seu camarada e eu te agradeço. Bora ver a câmera, bora falar de Tarzan, de Roy Thomas, Tom Greenberg e Benito Galego. Então esse é o álbum Tarzan The New Adventures, então Roy Thomas, Thomas Greenberg e Benito Galego. E aqui a gente tem essa publicação, eu vou passar assim para vocês poderem olhar direitinho as imagens, que é o que realmente chama a atenção desse álbum, que compila então essas tiras do Tarzan publicadas no site do Edgar Rice Burroughs, né? Então eles têm diversas tiras e você pode acessar essas tiras pagando uma taxa anual e tem acesso às tiras semanais. Então o pensamento aqui era exatamente como se fosse as tiras dominicais do jornal, já que não tem mais, né, esse suporte para tiras de quadrinhos, os quadrinhos dominicais de jornal. Então aqui eles criaram esse substitutivo, né, vamos chamar assim. Elas foram publicadas originalmente no site em 2012, mas continuam sendo publicadas. Aqui tem uma introdução do Roy Thomas, contando da importância do Tarzan para a vida dele, né, como que ele já trabalhou inclusive com o Tarzan da Marvel, ele que era o editor na época, né, trabalhou com John Buscema. E a tira foi ideia, né, essa primeira versão aqui foi ideia do Tom Greenberg, que chamou o Roy Thomas para ajudar no roteiro, e a ideia dos dois era justamente essa, fazer uma continuação direta dos livros, dos romances, né, das aventuras pulps do Tarzan. A gente tem o pensamento aqui, tanto da parte do roteiro quanto dos desenhos, é justamente essa aventurona, né, que o Tarzan é um personagem bem aventuresco, tipo os demais colegas dele de pulp, né, o Tarzan que acabou criando uma verdadeira vertente de personagens das selvas, né? E aqui é essa grande aventura de sessão da tarde. Então é um roteiro muito ágil, com bastante cena de ação. A primeira história o Roy Thomas que introduziu, que pediu, né, para fazer do Tarzan reencontrando lá, que é essa personagem aqui, da cidade perdida de Opá. E é uma cidade perdida no meio da África, onde tem homúnculos, né? Tem seres meio homem, meio gorilas. E a única que tem esse aspecto belíssimo aqui é a Lá, que é apaixonada pelo Tarzan. E o objetivo dela é trazer o Tarzan para ser o companheiro, o marido dela. Você vê que os desenhos do Tom Greenberg são lindos, né? É uma fluidez, uma ação, os personagens em constante movimento. E nessa história, o Tarzan acaba achando que a Jane, que estava indo visitar o pai moribundo, né, de volta à Europa, ele acha que ela ela morreu num acidente de avião junto com o amigo do casal, e acaba que não é isso que aconteceu, e isso vai ter reflexo na próxima aventura, lembra, né, tira de jornal, elas vão se misturando, né, uma vai levando a outra, é uma aventura constante sem parar. E aqui, enquanto o Tarzan está às voltas com Lá, a Jane acaba se vendo em outra cidade perdida aqui, que parece uma versão da Grécia Antiga, né? E aqui a gente vai ver justamente isso, é uma civilização que vem direto dos gregos, né? E ainda estão em guerra aqui. Os gregos e os troianos, né, estão em guerra. E o Tarzan vai se ver em meio a essa guerra. E o particular dessa aventura em si é que vai misturar tudo o que aconteceu na história anterior, da Lá. E a Helena de Troia, ela é a cara da Jane Foster. Eles são doppelgangers, né? São gêmeas que, pelo destino, acabam sendo separadas. Não que elas sejam do mesmo pai, da mesma mãe, mas são extremamente parecidas, né? E isso acaba sendo usado, claro, no plot do Roy Thomas. Aqui a gente tem a volta do Nikima, que faz às vezes, quem na minha época via o seriado de TV do Tarzan, tinha a Cheetah.
né, que ficou na memória, né, da gente, como a macaquinha do Tarzan, que era um chimpanzé. Aqui a gente tem um Nikima, que é tipo um mico. E o Nikima é extremamente inteligente e ajuda o Tarzan em diversas situações aqui. Tem a mesma dinâmica que a Cheetah tinha. Olha os desenhos, como é que são lindos. E eles evocam um pouco, não sei se vocês vão concordar, alguma coisa da obra de Hal Foster, né? Realmente é muito bonito. É uma leitura muito divertida, muito rápida. Eu li rapidinho, são 100 e poucas páginas, mas você lê rapidamente. Até porque tem pouco texto, né? Você fica livre para observar bastante os desenhos, né? E a colorização também é muito boa. É uma colorização, uma paleta limitada, que não abusa muito dos degradês, dos efeitos. São cores quase chapadas. Também eu acho que tentando fazer capturar o espírito da época, né? Das tiras de quadrinhos da época. Esse álbum foi lançado pela Dark Horse, então existe a possibilidade de ser publicado no Brasil. E as histórias continuam sendo publicadas, como falei, no site. Então, para quem é fã do Tarzan, só que em dólar, né, galera? Então, eu não paguei para ver. Eu vi que você tem, se você entrar lá no site do Edgar Rice Burroughs, é um site até feinho, ele está bem desatualizado em termos de visual, mas está lá. E as tiras continuam sendo alimentadas. E a gente vai ver aqui o outro desenhista, assim que o Tom Greenberg ele termina essa sua aventura, vamos chamar assim, aí entra o Benito Galego, que a gente vai ver já já. E o Benito é aquele cara que emula, assim como o Rob de la Torre faz, ele emula o traço do John Buscema. Eu diria que com um pouco menos aqui ainda, né? Porque o traço dele já mudou, eu acompanhei a arte dele no Instagram, já mudou bastante a arte dele, tá mais eficiente. Aqui alguns quadros você ecoa o John Buscema, outros eu vejo alguns probleminhas de desenho, mas como todo mundo, a gente evolui, né? Principalmente quanto mais você trabalha, mais seu traço melhora, né? Que é aquele papo que eu falo, né? O desenho é resultado de muito trabalho, muito estudo, muitas horas e horas de treino. E claro que o profissional acaba evoluindo, isso é óbvio. A gente vê com todo mundo e com o Benito não foi diferente. A história dele também tem o argumento do Roy Thomas e vai tratar de uma coisa que lembra um pouco a Ilha do Dr. Moreau, onde uma cientista faz experimentos unindo espécies de animal diferente em um novo animal, tipo uma criatura monstruosa, que é esse cara que está aqui. E o Tarzan vai se ver envolvido nisso, porque quem estava ajudando essa cientista são os Homens Leopardo, que também já apareceram em histórias anteriores dos romances, né, das histórias pulps do Tarzan. E aqui ele acaba sendo convocado por uma das tribos para ajudar a impedir a volta desses temíveis Homens Leopardo. Mas eles ficam só em parte da história, porque depois o inimigo maior se torna essa criatura mista aqui de tigre, de leopardo com gorila. Dá para ver, né, os ecos, os tons de John Buscema aqui em rostos, em posições, em anatomia. Você vê que ele foi bem influenciado e muito bem influenciado porque o desenho é muito bonito, né? Dá gosto de ver. Ó. Então mais um. E a gente fica na torcida para quem sabe alguma editora não se interessa em trazer o Tarzan de volta e meia, tá vindo aí por a Alta Geek, eu acho que chegou a publicar um álbum do Tarzan inédito recentemente, também com uma adaptação. Eu não li esse álbum, eu só vi sobre, né, não li, que é uma outra adaptação feita da origem do Tarzan. Mas esse aqui eu achei interessante, inclusive o jeito de ler, né, nessa posição de tiras, ele é horizontal, tem essa sensação de widescreen, né, bem bonito. Aqui as cores são um pouquinho mais exageradas, eu achei, assim, mais um tonzinho a mais na gama de cores, ele é mais puxado. Mas mesmo assim não atrapalhou a leitura não, eu gostei. E termina assim com gancho para as próximas aventuras. Aqui a gente tem a biografia da galera e propagandas de outros produtos da Dark Horse com o Tarzan. Então tá aqui, minha gente, ó, vamos ficar na torcida porque realmente é uma leitura bem legal para quem gosta do Tarzan, eu sou fã do personagem. Uma leitura muito agradável, Tarzan, As Novas Aventuras. Bom demais, né? Eu gosto muito do Tarzan, sou suspeito. Aquele Tarzan do Joe Kubert que a Devir publicou, eu tenho tudo, cara. Eles têm, inclusive tem ainda. Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar o link aqui para Tarzan na Amazon, que aí você escolhe lá, faz sua escolha, que tem sempre coisa entrando em promoção.
E o Tarzan do Joe Kubert é muito legal também. Tem, pô, eles publicaram aquele do Russ Manning, a Devir também publicou. Então, cara, a Alta Geek publicou, como eu falei, tem agora uma adaptação uma nova adaptação da origem do Tarzan. Eu tenho muito Tarzan, acho que das coleções da Ebal que eu mais tenho é o Tarzan, que era fácil de encontrar, não sei se a tiragem era maior. Então, enfim, Tarzan eu gosto bastante. Olha só, sábado tem aula de desenho, tá? Sábado a gente vai falar de Spawn. Novamente eu fiz essa página aqui, semana passada eu publiquei aqui o vídeo desenhando essa página e vocês gostaram bastante e, como eu falei, dependendo da repercussão eu voltava fazendo a arte final. Então a gente vai ver a arte final digital dessa página de Spawn. Essa arte final vai ser feita no computador usando o programa Clip Paint Studio, então você vai poder conferir passo a passo cada detalhe que eu uso para fazer a arte final. E aí, separa aí o seu bloquinho de notas para anotar cada um dos pequenos detalhes e você poder aplicar aí nos seus desenhos, tá? E domingo tem a volta do Museu dos Quadrinhos, gente, o primeiro Museu dos Quadrinhos do ano vai falar disso aqui, ó. A primeira publicação da Marvel no Brasil, é isso aí, uma das primeiras revistas da Marvel, foram 3 que foram publicadas, essa é uma delas, e a gente vai ver no Museu dos Quadrinhos detalhes sobre não só essa publicação, mas sobre a vinda da Marvel para o Brasil, como tudo se deu, como aconteceu, todos os detalhes de bastidores suculentos no Museu dos Quadrinhos, domingo de manhã. Vou ficando por aqui, deixo para vocês os meus votos de um feliz ano novo e os convites de sempre participar comigo também. Além aqui do YouTube, você pode se tornar membro do canal, pode se inscrever e ter uma série de benefícios aqui no canal. E você também pode fazer parte dos meus cursos, o Desenhando Heróis e o Criando Quadrinhos da Ideia Publicação. Ambos os cursos tem links aqui na descrição do vídeo com mais detalhes para você se informar. E se ficar com dúvida, me manda um zap que eu te respondo, beleza? Fico por aqui, galera. Tudo de bom e até sábado. Tchau, tchau.